Ele me abriu a porta. Quem? Jesus. Com seu sangue derramado para Deus me consagrou. Oh, como é que é? Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar. É de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. E que Ele fez? Ele me abriu a porta. E que Ele fez? E me reconciliou. O seu sangue derramado para Deus me consagrou. Canta assim: como a pomba perseguida e cansada estava ele, mas Jesus jamais rejeita quem busca a mim. Que hino lindo esse! Ele me abriu a porta. Ele reconciliou. O seu sangue derramado para Deus me consagrou. Olha que lindo isso agora, graça abundantemente sobre mim já derramou. Onde abundou pecado, que houve? Graça superabundante.
Concluído, há um só mediador entre Deus e os homens. Então, todos os outros mediadores são enganos, porque Jesus falou a verdade. Você quer ir para o céu? Não há outro meio a não ser por Jesus e pelo seu sacrifício, que na cruz do Calvário pagou o preço da nossa redenção. Este assunto da mediação entre Deus e o homem é de veras importante, porque o mundo anda cego e surdo com as coisas que lhes ensinaram no passado. Então hoje vamos à segunda lição deste assunto do estudo bíblico acerca do cristianismo simplificado. Esta é a segunda lição, a perfeita salvação no sacrifício de Jesus. Segundo lugar, a perfeita salvação no sacrifício de Jesus. E este é o estudo sobre este assunto, a parte número 4. Assim nós, para iniciarmos esta salvação perfeita no sacrifício de Jesus, vamos ler na Epístola aos Hebreus, capítulo 7, verso 17, ao verso 27, que diz: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente, melhor dito, mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois ele em nenhuma coisa aperfeiçoou e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este com juramento por aquilo que disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. E tanto melhor, ou de tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, por causa, pela morte, porque foram impedidos de permanecer. E este é o nosso texto, verso 24 e verso 25, para esta lição. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Fala acerca de Jesus, do Filho de Deus, do sumo sacerdote da nossa confissão. Mas este porque permanece eternamente, porque é que ele permanece? Ele é o autor da vida. Ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, ele tem um sacerdócio perpétuo no céu de intercessão. Verso 25, porque, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Aqui está a mediação. Por ele, somente por ele. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Estas verdades Deus nos manda ministrar. Vamos ler o novo verso 25. Portanto, pode salvar perfeitamente. Diga com a sua boca. Jesus pode salvar perfeitamente, mas não obriga ninguém a ser salvo, de forma alguma. Cada um de nós tem que fazer essa decisão, como Maria, que escolheu a boa parte de estar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O nosso sumo sacerdote vive para sempre para interceder por nós. Portanto, a perfeita salvação no sacrifício de Jesus Cristo é o título da nossa mensagem neste dia. E perfeita significa, entre outras coisas, primeiro, qualidade excelente. Segundo, total e completa. E em terceiro, sem qualquer defeito. Não existe outro meio de salvação dos pecadores. Toma isto ao teu
ao seu cuidado, é que o Senhor os abençoou a chegar a uma conclusão da verdade sagrada. Este capítulo 7 de Hebreus narra-nos um contraste entre o sacerdócio do Velho Testamento e seus ministros, que acabaram com a sua morte, e o sacerdócio de Cristo, que é eterno porque ele vive. E por isso é perfeito tanto no sacrifício como no valor quanto à pessoa. O serviço do sacerdote, e neste caso, sumo sacerdote, era de intercessor. E é. No Velho Testamento, e cada ano, o sumo sacerdote oferecia a Deus, no lugar santíssimo, o sangue dos animais, no dia da expiação, pelo pecado do povo, sobre o propiciatório da arca, no tabernáculo ou no templo. Esse ato comemorativo, contudo, nunca podia tirar os pecados, porque era feito com sangue de animais. Hebreus 10, verso 3 e verso 4, apenas cobria ou ocultava os pecados da face de Deus. Eram sacrifícios anuais temporários. E os sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Hebreus 7 e verso 27. Vindo, porém, Jesus, o Salvador do mundo, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. Ele veio fazer um sacrifício perfeito, como perfeita é a sua pessoa. E o seu sangue tem poder redentor. E tirar significa remover ou arrancar, etc. E são poucos os que usufruem desta bênção por falta de conhecimento desse sumo sacerdote que está à destra de Deus, intercedendo por nós. Vejamos as características da salvação perfeita no sacrifício de Jesus. Primeiro, Jesus fez um sacrifício vicário, ou pelos outros, ou substituto. Em 1 Pedro 3, versos 8, afirma estas palavras: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo padeceu pelos injustos, para levar-nos a Deus. O justo padeceu pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Diz também em Romanos 5, verso 5, 6 ao verso 8, estas palavras: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um injusto. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer? Mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Noutras palavras, Jesus Cristo pagou o preço no Calvário que nós devíamos pagar. Em segundo lugar, a salvação é perfeita, porque Jesus é santo, imaculado e inocente. Sabemos nós porque é que os animais do sacrifício do Velho Testamento não podiam ter qualquer defeito? Levítico 22, versos 19 e verso 20. É que esses animais tipificavam o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De maneira que ele fez um sacrifício perfeito, porque era santo, imaculado, justo e inocente. E o Senhor Deus aceitou, Deus Pai, o seu sangue, o seu sacrifício, e terminou com os sacrifícios do Velho Testamento. E não existe no Novo Testamento outra forma, outro meio, outro caminho, outra mediação, outra salvação. Não existe. Só no sacrifício perfeito
do perfeito Cordeiro de Deus, em cuja boca nunca foi achado engano. Assim, em 1 Pedro 1, verso 15 e verso 16, diz a Escritura: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque Ele é santo. E foi este santo, revelado na pessoa de Jesus, que pagou o preço da nossa redenção do Calvário. Também em Hebreus 9, 13 e 14 afirma: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, espargida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, isto é, nas purificações anuais do Velho Testamento entre os judeus, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. É isto que faz a palavra de Deus, que nos ensina que este sacrifício vicário de Cristo tem poder transformador, tem poder de salvação, tem poder de santificação. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Os religiosos tentam todos os tipos de sacrifícios e mediação para encontrarem alguma paz ou salvação, ou apaziguar algum Deus ou deidade. Mas tudo isso é em vão. Por que é em vão? Porque apenas ele alimenta a mentalidade, o intelecto, aquilo que o homem compreende e nada mais. O seu espírito continua vazio. E como a palavra de Deus é espírito e vida, tu e eu precisamos desta comida, não de retóricas mentais ou religiosas, mas precisamos da pregação e do ensino da palavra de Deus, aquilo que é necessário a ti e a mim, ao nosso espírito, porque é aí que Deus quer habitar. Amém. É com o nosso espírito, conforme está escrito em 1 Coríntios 3, em 1 Coríntios 6. Portanto, é em vão que a pessoa alimente-se apenas na sua mente com retóricas religiosas. Ouça a palavra de Deus e rejeite tudo o que é religioso, mesmo com o nome de cristão. Mesmo quando essa religião tem o nome de cristão. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Assim, o único sacrifício válido para Deus foi o sacrifício de Jesus Cristo, que nos ensinam as Escrituras, e outro não existe. Tudo o que é fora da Bíblia, eu ouso dizer que é humano, é espúrio e é diabólico, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, de que tu e eu precisamos de ouvir. Assim, o Sagrado Ensino, no que respeita à salvação da humanidade, é muito bom para todos nós ouvirmos e guardarmos num coração bondoso. E há muitos corações bondosos por este mundo, ouvindo as suas religiões, mas não foram salvos por Jesus. Têm muito boa bondade, fazem bem ao seu próximo, porque, coitadas das pessoas, não sabem mais. E deixem-me dizer que é importante isto que eu vou falar. Que Deus não tenha em conta o tempo da ignorância. Eu e a minha esposa também éramos ignorantes nessas coisas sagradas, até ao ponto em que Deus se revelou às nossas vidas. Mas as pessoas que são muito bondosas e fazem bem ao seu próximo, têm realmente da parte de Deus algo que o Senhor quer fazer com elas. O que diz a Escritura Sagrada é isto. Em Efésios 2, verso 8 e verso 9, diz que nós somos salvos pela graça
e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Se alguém pensa que é muito boa pessoa e que vai para o céu dessa forma, esqueça-se, porque não é dessa forma que lá chega. Esta é também uma verdade fundamental. Efésios 2, verso 8 e verso 9, diz: pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. E nós aqui dizemos, ponto final. Havia no tempo da primitiva igreja um gentio temente a Deus e com características que envergonham muitos de nós cristãos em nossos dias. E por essa causa Deus nos enviou um anjo para que procurasse a Pedro para lhe dizer o que haviam de fazer. Este homem chamava-se Cornélio. Está escrito em Atos, capítulo 10, estas palavras acerca deste homem. Verso 1 ao verso 6 diz: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. E veja as características dele. Era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava ao Senhor. 4 características que muitos dos cristãos nestes dias não têm. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Pedro, que tem por a Simão, que tem por sobrenome Pedro. O verso 6 diz: este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Estas características deste homem gentio, como disse, deixa muitas pessoas com o nome de cristão envergonhadas. E Deus, como disse há pouco, para ele não há acepção de pessoas. Mas que todas as pessoas que procuram a Deus vão encontrá-lo. E este homem procurava de toda a forma e feitio buscar a Deus e conhecer a Deus. E Deus enviou de propósito um anjo a este homem e disse-lhe aquilo que ele tinha que fazer, como acabámos de dizer: manda chamar a Pedro, que ele te vai dizer aquilo que tens que fazer. Pois bem, entre os judeus e os gentios havia tão grande diferença por causa da lei de Deus, que com a graça até Pedro aprendeu a grande lição da sua vida e escreveu estas palavras em Atos 10, 34 e 35, e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Mas como se vê, não era a bondade deste homem que o salvava. Para isso, ele teve que ouvir o Evangelho e crer em Cristo. Infelizmente, muitos há que temem a outros deuses e não a Deus. E o fim deste gentio, ao ouvir o Evangelho, foi a sua salvação e batismo com o Espírito Santo, como se contempla em Atos 10, 43 a 48. Quando ali chegou Pedro, ele falou-lhe do sacrifício de Jesus, e tal foi aquela reunião que o Espírito Santo caiu sobre todos, falaram línguas estranhas. Isto é básico no Evangelho. No primitivo Evangelho, e deixe-me dizer que Deus nunca muda. E também Deus não altera a sua palavra. Aquilo que sai da sua boca, Deus não altera. Estas são as bases do primitivo cristianismo. Nós estamos falando acerca do Evangelho simplificado. E todos nós estamos, naturalmente, aprendendo da palavra de Deus e do Espírito Santo. Louvado seja Deus, nosso Senhor. Terceiro lugar, a salvação é perfeita porque Jesus era separado dos pecadores. E mais sublime,
perfeito ou excelso do que os próprios céus. Isto é o que foi lido antes, em Hebreus 7 e verso 26. Mais sublime que os próprios céus. Em Colossenses 1, 16 e 17, afirma que Jesus é o Criador dos próprios céus. E em João 1, verso 10, afirma estas palavras: estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Louvado seja Deus. E a seguir diz que a sua boca ou na sua boca nunca foi achado engano. Jesus não foi nem é um profeta ou líder religioso que formou uma religião. Não, não e não. Jesus é Deus revelado em carne, perfeito. Encarnou para poder morrer como homem, pelo homem, a fim de o salvar perfeitamente. Os sacrifícios do Velho Testamento eram repetidos cada ano, até o próprio sumo sacerdote tinha que fazer sacrifício por si mesmo. Mas vindo o sumo sacerdote dos bens futuros, toda a coisa mudou. Através do seu sangue, todos nós temos acesso a Deus Pai. Quarto lugar, a salvação é perfeita porque foi feita pelo próprio sangue de Deus revelado em carne. Ora bem, Deus é espírito, não é carne nem sangue, mas revelou-se em carne. Está escrito por Lucas. Assim diz em Atos 20, verso 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar-os a igreja de Deus que ele, Deus, resgatou com o seu próprio sangue. E graças a Deus por isso. Em 1 João 1, verso 7, afirma que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Se nos purifica de todo o pecado, não há pecado nenhum que não seja purificado, graças a Deus, com exceção daquilo que a Bíblia fala. Em Romanos 5, verso 9, afirma que fomos justificados pelo seu sangue. E justificado significa reconhecido por inocente. E tudo isto pela fé, ouvindo a palavra de Deus, pedindo perdão ao Senhor, crendo que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E o maior galardão que você e eu podia ou pode obter na nossa vida é o perdão, a redenção, a justificação de um pecador miserável num servo de Deus. Isto é fácil de compreendermos. Este é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E em Hebreus 10, verso 19, afirma que o sangue de Cristo nos dá acesso ao céu. Através do sangue, e somente do sangue de Cristo, temos acesso a Deus. Através de Jesus e somente dele, que é o único mediador entre Deus e os homens, somente através deste mediador, que é Jesus, temos acesso. Mas ele foi ensinado a ir a Maria, a Paulo, a Pedro e a todos os outros santos. Eu não posso ir. Não, você luta contra Deus e contra a palavra de Deus. Isso não é bom. Não é bom lutar. Olha, o Senhor é ciumento por aquilo que é seu. Levítico 20, verso 26. E 1 Pedro 1, 15 e 16. Deus é ciumento por aquilo que é seu. Procure somente o único caminho para Deus, o único mediador para Deus, o único salvador do mundo, o único sumo sacerdote que é Jesus. Procure-o somente a Ele e deixe o resto de parte. Não irrite ao Senhor com os seus supostos conhecimentos religiosos. Não irrite a Deus, porque você tem a oportunidade de pôr em prática aquilo que você ouve. Mas vem aí o tempo em que muitos vão querer ouvir o Evangelho e ele não existe. Porque o anticristo irá destruir tudo o que estará na internet e noutros lugares, Bíblias e tudo. O anticristo irá destruir tudo. E o Evangelho, naturalmente, vai ser continuado a pregar em Jerusalém por 2 testemunhas durante 3 anos e meio.
E os anjos do céu vão também anunciá-lo. Mas tudo o que estiver na terra e que seja alvo de Cristo, nós já vemos isto nestes dias com tanta perseguição ao cristianismo. Venha aí o tempo que as pessoas vão querer ouvir o Evangelho e não há. De maneira que, enquanto você tem tempo, procura Deus e a sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Quinto lugar, e para finalizar, a provisão de Deus perfeita e seu resultado na salvação. Os cristãos de Cristo vivem na esperança de que as sagradas letras afirmam o seu respeito. E por isso andam neste mundo, nesta peregrinação, com a certeza da verdade que os encoraja a propagar aos outros a graça de Deus e a serem perfeitos como a Bíblia nos ensina. Haverá alguém perfeito. E a perfeição divina no cristão de Cristo é como Deus a vê e não nós. E os seguidores de Jesus são encorajados a atingir essa perfeição aos olhos de Deus. Jesus disse, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então temos aqui uma das razões da perfeição é em serem unidos no mesmo parecer. João 17 e verso 23. Esta é uma doutrina fundamental do cristianismo, é a unidade. Em segundo lugar, 2 Coríntios, melhor dito, capítulo 13 e verso 11 afirma, quanto ao mais, irmãos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Aí está a unidade. Em Colossenses 2, verso 10, diz, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Um corpo tem diversos membros, não é? Assim é o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça, também tem muitos membros. A Bíblia Sagrada diz, vós sois as varas da videira verdadeira. E o Senhor diz que essas varas são podadas para que deem mais fruto. As varas sabem que estão na videira. E se você não entende isto, quando chega o tempo da poda, numa vinha, corta algumas varas que estão ali a mais para que as outras deem mais fruto e você vai ver o que é que acontece a essas varas. Se você ouvisse essas varas a chorar, você fugia. Mas essas varas começam a derramar aquela água, porque foram cortadas. Mas depois, cicatrizadas, as outras começam a dar o seu fruto, um melhor fruto. Portanto, vós estáis perfeitos nele, diz a palavra de Deus. E em Colossenses 1, 27 e 28 afirma, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristão vive na esperança de que um dia estará no lado do céu que Jesus lhe foi preparar. Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestamos a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Isto é o que Deus faz com o Evangelho. Ele salva os pecadores, transforma os pecadores, santifica os pecadores e faz deles seus servos, membros do seu corpo. Os resultados dessa perfeição, ou da perfeita salvação, por o perfeito Cordeiro de Deus, geram perfeição no homem, porque está em comunhão íntima com a vara, com a videira. Esse homem que se arrepende, entrando nele, esse homem vive um caminho diferente à casa do Pai, porque está em Jesus e Jesus nele.
está no mundo, mas já não é do mundo. O Senhor os comprou com o seu sangue no Calvário e nos purificou de todo o pecado. E agora nós estamos concluindo esta mensagem deste dia acerca da perfeita salvação pelo perfeito Salvador do mundo. Conclusão: somente o sacrifício expiatório de Cristo pode salvar perfeitamente, se o aceitarmos pela fé, seguindo as suas santas instruções. E nós terminamos aqui esta lição e dizemos: alegre e contente vou seguindo a Jesus que me leva para a glória. Glória, 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 glória. Jesus me concede a vitória. Cante conosco. Alegre e contente eu vou seguindo a Jesus que me leva para a glória. Glória, 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 glória. Jesus me concede a vitória. E nós terminamos aqui, que o Senhor vos abençoe. Por favor, reparta com o seu próximo esta mensagem e até domingo, a partir das 9 da manhã de Nova Iorque, se Deus quiser. Até lá, que o Senhor vos abençoe. Amém e amém.